Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar as coleções, que são elementos indispensáveis para o aprendizado de programação e algoritmos. Bom, primeiramente vocês vão ver que os conceitos envolvidos em coleções são todos muito familiares, né? Na matemática nós já estudamos muitas coleções durante o ensino médio. Então nós temos, por exemplo, as listas e tuplas, né? A diferença entre elas vai ficar mais claro mais para frente no curso. As listas são uma coleção de coleções de elementos ordenados, tá? Então aqui, por exemplo, é a lista dos números pares compreendidos entre 10 e 16, incluindo esses extremos. Então seria 10, 12, 14 e 16. E nessa ordem, lista e tupla têm ordem. A diferença entre lista e tupla é que a tupla ela é imutável. Você nunca vai conseguir alterar o valor de um elemento ou inverter um elemento com outro, né? Já a lista você pode fazer isso. Então poderia aplicar um algoritmo de ordenamento e colocar essa lista em ordem decrescente, né? Então a lista tem essa premissa de você poder inserir, remover, substituir elementos, tá? Trocar elementos de ordem. Bom, uma outra coleção, essa já é mais nossa aqui na programação, são as strings, tá? Uma string é uma cadeia de caracteres. Você poderia falar, mas não é a mesma coisa que lista, só que ao invés de números são letras, por exemplo, são caracteres? Em algumas linguagens, sim. Algumas linguagens não têm essa distinção, né? A gente também tem um conceito de vetores, que é outra coisa. Normalmente, quando a gente fala vetor e lista, muda muita disposição lá na memória. Não sei se vocês lembram do modelo lá do gaveteiro. A lista não precisa estar na memória nesta sequência. Você pode ter um elemento e algo apontando para o próximo, como se fosse uma gincana, sabe? Então você pode ter uma organização totalmente não linear lá na memória. Já a string normalmente ela tem um bloco, né, contínuo na memória, e lá você tem os elementos realmente na ordem. Então muito parecido, e a string ela é mutável. Você consegue alterar um elemento, trocar, inserir, enfim. Na realidade, é, dá a impressão que ela é mutável, mas a string é um literal, tá? Quando você faz uma operação numa string, o resultado disso é outra string. Vocês vão ver que algumas operações que custariam mais caras de ficar fazendo cópia, né, elas ocorrem in place, ou seja, quando você pede, por exemplo, para ordenar uma lista, essa operação ela é in place, ela modifica a lista. Ela não cria uma outra lista ordenada e mantém aquela original se você precisar, tá? Se você quiser copiar ela antes, você pode, aí tem outras funções para isso. E tem outras operações que não são in place, então ela retorna uma cópia. Eu posso, por exemplo, nessa string, chamar uma operação que passa todos os caracteres para maiúsculo. E aí eu vou ter a string Jules Verne em maiúsculo, tá certo? Mas é outra string, é uma cópia. Se eu atribuir na mesma variável que estava a string original, tudo bem, eu vou perder ela. Mas em termos de valores, é outro valor, é outro símbolo, né, que o programa está manipulando. Agora, um conceito bem familiar é o de conjuntos. O conjunto é uma coleção não ordenada de elementos, então só a título de comparação, né? Aqui nós temos o conjunto dos números pares entre 10 e 16, e ele não tem ordem, não faz sentido ter ordem. E finalmente, uma última coleção que é o dicionário. O dicionário já envolve dois conjuntos. Um dos conjuntos a gente chama de chaves, o outro conjunto é o conjunto dos valores. E aí você mapeia para cada chave um valor. No caso aqui eu tenho uma chave cell de celular mapeada nessa string 9876-5432. Tem uma chave nome, que também é uma string, não precisava ser uma string, mapeada aqui na string fulano. E uma chave idade mapeada no inteiro 18. No caso do Python, as chaves e os valores não precisam ser do mesmo tipo. Eu posso ter uma chave aqui que é um inteiro, posso ter uma chave inclusive que é uma lista, tem várias opções aqui para as chaves. É a mesma coisa para os valores. Nesse exemplo aqui já fica claro, um dos valores é um inteiro, não é tudo string, tá vendo? O 18 aqui é um inteiro. Então, a mesma coisa para a lista, viu? O Python não precisa ser uma lista de números.
Você pode ter 10, 12, aí de repente vem um texto ABC, depois vem 14, é tudo muito dinâmico, tá? Então vamos começar pelas strings, tá? Usando aquele exemplo do slide anterior, eu vou abrir aqui um shell interativo para ficar mais fácil. E eu vou criar aqui uma string chamada autor. Escreve assim, Jules Verne. Fala Jules Verne, é um escritor francês. Tem muitos livros legais, tá? de literatura. Então, para criar string, a gente usa aspas simples ou duplas. Se eu fizer assim, ó, Jules Verne, vocês vão ver que o resultado dá na mesma. O símbolo continua. Toda vez que você pede para o shell interativo mostrar uma expressão cujo valor é uma string, ele vai mostrar com aspas simples, tá? Então você vê que realmente tanto faz aqui. E agora a gente precisa falar sobre indexação, né? Eu vou colocar aqui um comentário. Esse hashtag aqui é um comentário só para ficar registrado aqui na aula, tá? Mas por razões didáticas. Como que eu pego o primeiro elemento dessa coleção? Eu coloco entre colchetes e escrevo 0. Tá aqui, J. O segundo elemento é o de índice 1. Tá? O último elemento, nós podemos usar índices negativos. Então, posso fazer, por exemplo, isso. Autor, índice menos 1, vai dar esse E aqui. Ó, tá? Eu poderia tentar trocar um elemento, mas no caso as strings são imutáveis. A gente pode realizar operações e essas operações implicarem em cópias de strings, mas não é bem assim que a gente vai conseguir mexer, não. Então, por exemplo, para mudar esse J para um B, ele não vai deixar. Ó. O string não suporta, né, um objeto do tipo string não suporta a atribuição de um item, um dos itens, né, da coleção. Tá, então a gente precisa ter bastante cuidado aqui em lembrar que o primeiro elemento é o de índice 0. Tá? Agora vamos ver os slices. Pegando novamente aqui a nossa string, eu posso selecionar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu colocar de 0 até 5, tá? Ó, eu uso o colchete da mesma forma que eu usava para indexar, só que agora eu passo dois números separados por dois pontos aqui. Ó. De 0 a 5 ele vai pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai pegar os 5 primeiros itens aqui, tá? Só que ele não chega aqui no último índice, que é o índice 5. Ele vai de 0 a 4 e de 0 a 4. Contando com 0, nós temos 5 elementos. Então, vai dar aqui, ó, Júlia. Então, o índice à direita é sempre exclusivo, tá? E o índice à esquerda é sempre inclusivo. Isso é legal, por exemplo, a gente pode pegar de 0 a 5, né? Eu vou colocar uma vírgula aqui. Isso aqui, na verdade, de certa forma é uma tupla, mas é só para mostrar duas coisas ao mesmo tempo. E agora eu vou pegar de 5 até o penúltimo, só que lembra que o índice à direita é exclusivo, então não vai incluir esse E aqui, ó, vai ficar espaço, porque o 5 vai ser incluído nessa jogada, e Verne parando aqui no N, né? Olha lá, certo? Isso aqui virou uma tupla, por isso que está entre parênteses. Já já a gente fala mais de tuplas. Então, os slices, você pode usar também, ó, a partir do terceiro elemento, que é o de índice 2, 0, 1, 2. O 2 é o terceiro. Até o restante, até o final, ó, certo? Eu posso também pegar... Então, reparem que eu omiti o número aqui à direita. Agora, eu vou omitir o número à esquerda. Então, é do começo até o terceiro elemento, não, até o quarto elemento, 0, 1, 2, 3. O de índice 4 não vai entrar. Ó, 0, 1, 2, 3, 4 elementos. Eu posso usar índice negativo aqui também. Então, por exemplo, colocar do começo até o penúltimo, mas sem incluir o penúltimo. Então, agora vai parar aqui no R. Esse recurso de slices, eu não sei se vocês perceberam, mas você consegue fatiar esse string, né? Daí o termo slice. Você consegue pegar o pedaço que você precisar, certo? Bom, uma outra operação que a gente pode fazer nas strings, primeiro deixa eu falar um pouco sobre alguns operadores. Quando a gente fazia 10 vezes 5, isso aqui dava 50, parabéns, só que alguns operadores até podem ser aplicados em strings, operadores
em strings. Por exemplo, se eu fizer o ABC vezes 5, eu terei aqui o ABC 5 vezes, ABC, 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 tá? E se eu somar strings, né, 1 mais 2 aqui vai dar 12. Eu vi muitos cometendo esse erro no primeiro trabalho, lá de algoritmos, né, que estava tentando somar, mas a variável era do tipo texto, aí quando você soma 1 mais 2 mais 3 mais 4, 5, dá 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Então, esses operadores estão definidos e servem para, por exemplo, concatenar strings, nome e sobrenome. Ó. Nome é fulano e sobrenome eu vou colocar Belmonte. Pronto. Eu posso fazer nome mais espaço em branco mais sobrenome. Essa expressão aqui vai dar o nome completo. Então, concatenar string a gente usa demais. E multiplicar, às vezes, a gente usa também. Por exemplo, eu quero fazer uma barra de título de 30 caracteres de comprimento. Olha lá, ó, certo? Aliás, por falar em comprimento, tá aqui um operador também que, na verdade, é uma função, tá? Length retorna o comprimento da coleção, né? Então, no caso do nosso autor lá, tem 11 itens, tem 11 caracteres aqui no Jules Verne, tá certo? Ó, autor Jules Verne. Lembra que todas essas operações que a gente fez aqui com slices retornam cópias, então a variável autor continua com o mesmo valor lá, Jules Verne, não mudou não. Bom, o que mais? Eu preciso falar também sobre algumas operações disponíveis para strings. Então, se a gente usar o comando dir, a gente tem uma lista de operações que eu posso chamar naquele valor, naquela variável. Então, autor.upper, por exemplo, tá? Agora eu tenho que abrir e fechar parênteses porque isso aqui é uma função, que nem eu precisei fazer. A diferença quando você faz isso é que isso aqui é uma função definida para todo mundo, né? Você pode passar qualquer valor aqui, inclusive você pode passar lista, dicionário. Se você passar alguma coisa que não faz sentido ter comprimento, ele vai dar erro. Agora, já quando você faz autor.upper, essa operação upper ela está definida apenas para strings. Então ela fica mais escondida. Você não pode usar assim, ó, upper autor, porque não existe uma função chamada upper. Agora, dentro do contexto de autor, a gente tem o upper. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente estudar programação orientada a objetos lá no semestre que vem, tá? Por hora, eu só queria que vocês acostumassem com essa sintaxe que nas strings eu posso falar ponto e aí chamar uma operação aqui, ó. Operação passar para maiúsculo, passar para minúsculo, né? Eu não vou passar extensivamente por todas elas, mas tem duas que merecem destaque. O join e o split, eu vou comentar quando a gente falar de listas, porque ele serve para você construir uma lista a partir de uma string, tá? Ou você construir uma string a partir de uma lista de strings. A gente vai ver isso com mais calma depois. Tem o ljust, o rjust. A gente pode até depois reservar uma aula para, com mais calma, né, conhecer cada um desses métodos. E se você tiver curiosidade em saber qualquer um deles para que serve, você pode, por exemplo, usar o help. Então, help autor.index. Aqui eu não estou chamando a função, eu quero a ajuda dela. Então, eu não estou chamando a função, ó. Não vou abrir e fechar parênteses aqui. Eu quero só conhecer mais ela. Ó, o index me fala o menor índice na string S, onde essa substring, pode ser um caractere só, tá? É encontrado. Tá certo? Então, por exemplo, na nossa string Jules Verne, onde que aparece o V? Eu posso fazer assim, ó, author.indexV. Apareceu lá na posição 6, que é a mesma posição que aparece ver, a posição 6, né? A substring ver aparece pela primeira vez, nesse caso, única vez, aqui, ó, certo? Então, você pode usar o dir para ver as operações disponíveis, né? Por exemplo, o autor termina com júnior, vai dar false, não termina, né? Ah, mas eu não sabia que o ends with serve para isso. Então você vai lá, help autor.endsWith, você tem aqui, ó, retorna true se a string termina com aquele sufixo, false caso contrário. A documentação vem toda em inglês mesmo, viu? Bom, então acho que esse é o básico de strings. Agora eu vou passar para as outras coleções. Bom, vamos agora às listas, né? Eu vou criar uma lista aqui de frutas, por exemplo.
a gente abre colchete para indicar que é uma lista, tá? E os elementos vêm separados por vírgulas. Então vai ter abacate, maçã, cadê o C cedilha? Está aqui, uva e morango. Pronto. Mesma coisa, para ver o primeiro elemento é o índice 0. Podemos aplicar slices em listas? Podemos. Aqui pegou o elemento 0 e o elemento 1. O 2 não vai ser incluído nessa jogada, nesse slice. Tá? Existe operação entre listas? Existe. Eu posso fazer frutas mais alguma outra fruta aqui. Vamos colocar laranja. Né? Isso aqui deu uma lista contendo todos aqueles elementos que eu tinha em frutas, mais esse elemento aqui dessa outra lista. Né? Aqui é uma lista de um elemento só. Ela pode ter, aliás, pode até ter repetição, viu? Lista não tem problema ter repetição, conjunto que não pode ter repetição. Abacate, maçã, uva, morango, laranja, maçã. Né? Bom, o que mais? Temos a indexação. Quero pegar o último elemento de frutas. Repara que frutas continua sendo essa lista aqui, ó, a original. E se eu quiser realmente alterar frutas para que ela passe a valer isso aqui, ó, essa lista completa? Você pode usar frutas é igual a frutas mais isso, né? Você pode chamar uma operação append e colocar aqui um novo elemento a ser adicionado na lista, ou você pode chamar a operação extend e passar aqui como argumento uma outra lista. Eu vou passar de novo aqui laranja e maçã, só que agora, como eu chamei frutas.extend, primeiro que ele não vai imprimir aqui, porque isso não é uma expressão, ele só vai executar mesmo, né? E agora, se eu quiser investigar como que está lá a lista de frutas, reparem que ela já inclui esses dois novos elementos. Antes não estava incluindo não, né? Porque antes eu estava simplesmente avaliando algumas expressões, né? Então a expressão frutas mais laranja, nesse momento aqui, retornava essa lista com as frutas, né? Mais esse outro elemento aqui. Esse operador mais no caso de listas, lista mais lista, o resultado é uma lista combinando os elementos das duas, né? Colocando os elementos da segunda aqui imediatamente após o último elemento da primeira. Né? Aqui, quando eu chamei o extend, aí eu pedi para modificar mesmo essa variável frutas para incluir esses elementos. Eu tenho o remove também. Vamos dar uma olhada nos métodos que eu tenho aqui. Bom, eu continuo tendo o len, que é o comprimento da lista. Minha lista tem 6 elementos. Eu tenho o append, vou chamar agora frutas.append e vou colocar aqui kiwi, certo? Frutas, certo? Só para destacar, eu posso colocar elementos de tipos diferentes. Então agora tem um 18 aqui como último elemento da lista. Eu vou aproveitar esse caso para usar o método remove e remover o 18. Agora, só por curiosidade, vamos pedir para remover o elemento maçã. Tá? Olha o que vai acontecer. Sumiu aquela maçã aqui, ó, né, que era o segundo elemento, mas continuou aquela que estava mais para o final. O remove, ele remove a primeira ocorrência, a primeira vez que aquele elemento aparece, ele tira da lista, mas ele não remove todos. Aí, se eu quiser remover todas as maçãs, então eu vou de propósito colocar mais elementos aqui, maçã, ó, e chamar essa linha 3 vezes, ó, frutas. Ficou uma aqui, aí pula, aí vem 3, né? Existe um operador chamado in, que vale também para strings, tá, pessoal? Ó, eu posso colocar assim, ó, maçã está na lista de frutas, ele vai dar verdadeiro, porque ele encontrou. Isso serve para string, para conjunto, para dicionário, né? Para você ver se uma chave está presente no dicionário e tal. O que eu vou fazer? Enquanto maçã estiver presente na lista de frutas, olha só que interessante, enquanto houver esse elemento na lista, remova ele da lista. Isso vai ser feito, nesse caso, 4 vezes, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso até colocar aqui, ó, print remove.
Vocês vão ver eu removi 4 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E depois disso, reparem que o elemento não está mais lá na lista, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? O extend vocês já viram. O count, no caso, não vai mudar. Ah, não, perdão. O count é para você contar quantas vezes apareceu certo elemento. Quantas vezes apareceu kiwi? Apareceu uma vez só. O copy é para retornar uma lista, né? Cópia de frutas é para retornar uma lista. Só um detalhe, eu esqueci de comentar, um slice retorna uma cópia, certo? Uma outra forma de copiar a lista, pelo menos essas listas mais simples nossas, é assim, ó, você coloca do primeiro ao último. Então, só colocar dois pontos aqui, não tem um número à esquerda, não tem um número à direita, então é do primeiro ao último. E como isso aqui é um slice, vai gerar uma cópia. Então, eu tenho frutas aqui, eu tenho cópia frutas aqui, ó, cópia frutas aqui. Eu vou de propósito remover um elemento aqui de frutas, vou remover laranja. Tá? Então vamos ver, agora frutas está sem laranja e cópia frutas continua com a laranja, certo? O insert insere um elemento numa certa posição, o pop remove um elemento de uma certa posição. Se você não falar nada, remove do final, tá certo? Por exemplo, frutas.pop, último elemento é igual a frutas.pop. Ele remove e retorna esse elemento que foi removido, tá? O frutas tinha kiwi, não tem mais. Se eu chamar de novo, agora o último elemento é morango, certo? O reverse, vamos pegar o copy agora que está mais em ordem, vou chamar o reverse. Ó, repare que ele não retornou uma lista na ordem ao contrário, tá? Na ordem contrária. Ele fez essa operação in place. Ó, abacate, uva, morango, aqui, tá vendo que inverteram? Como que eu faço para descobrir se a operação é in place ou não? Primeiro, o shell interativo é ótimo para aprender essas coisas, mas dá uma olhada no help da função reverse, vocês vão ver que, olha lá, ó, reverse in place, né? Então, ele faz isso na própria lista, ele não gera uma outra lista e retorna ela não, tá? A mesma coisa o sort. O sort vai colocar em ordem alfabética ou na ordem de algum critério que você colocar. Vamos hoje estudar só esse caso de ordem alfabética. Ah lá, certo? KLMNO, tá? Bom, eu acho que com isso a gente já viu bastante coisa de lista. Agora eu vou comentar rapidamente sobre... Ah não, eu preciso falar, pessoal, dos métodos join e split, porque eles envolvem listas e strings, tá? Então, primeiro, vamos pegar assim, ó, as palavras que eu quero separar, né? Então, isso aqui é uma frase, sei lá. Frase.split, né, é uma operação da string que retorna uma lista. Quando você não fala nada, ele vai quebrar bem aqui nos espaços em branco. Outra coisa que você pode fazer é isso aqui, ó, coordenadas é igual a 10,12, certo? Eu vou só chamar isso aqui de coordenadas string, tá? O coordenadas string.split, eu posso passar aqui um argumento que é qual caractere eu vou usar para quebrar, né, a string nos elementos da lista. Nesse caso eu vou usar a vírgula. Então quando eu faço isso eu tenho uma lista de strings, né? Ó, 10 é um elemento e 12 é outro elemento. Não precisava ser vírgula aqui não. Deixa eu colocar um ponto e vírgula só para vocês não confundirem com essa vírgula aqui, que não tem nada a ver. Isso aqui está só separando os elementos da lista, tá? E a operação contrária, então vou colocar aqui lista de strings, certo? É isso aqui. E eu tenho como também juntar com vírgulas, né? Lista de strings. Então, vírgula é uma string. Dentro dessa string eu escrevo ponto .join para chamar a operação join, que é juntar, né? Join vai colar, né, os elementos dessa lista com essa substring. Então, quando eu der um Enter aqui, eu vou voltar para o 10,12. Eu pedi para colar com vírgula. Posso colar com tab, que é /t, tá certo? Ó, ele vai mostrar aqui assim, mas isso aqui é um tab. Posso colar com dois pontos, né?
que você quiser. Então tá aí uma introdução de natureza exploratória da parte de listas, que a gente vai usar bastante no curso, tá, gente? Bom, agora no caso de tuplas, o que é importante a gente destacar, né? Eu posso criar uma tupla de frutas também, usando aquela mesma variável, vou colocar laranja, maçã e uva, né? Continuo conseguindo indexar, consigo fazer slice, tá certo? Só que eu não consigo alterar o primeiro elemento, tá? Fruta 0 é igual a abacate. Ele vai falar não dá, tá? Engraçado, eu não cheguei a fazer isso lá nas listas. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Então a gente ainda tem aquela cópia de frutas, né? Eu vou trocar esse elemento 0, vai passar a ser maçã. Ó, era abacate, agora é maçã. Então, a diferença principal entre listas e tuplas é tuplas são imutáveis. Da mesma forma que a gente viu lá nas strings, né? Listas são mutáveis. Tá, mas para que eu vou querer um negócio que não dá para mexer? Então, é só eu sempre usar a lista, que aí quando eu precisar escrever dá certo. Quando eu não precisar, é só não escrever também e pronto. Não, não é bem assim. A tupla ela tem uma vantagem que ela é muito mais rápida, tá? Então, em alguns contextos, a gente prefere tupla quando a gente sabe que não vai precisar alterar a ordem de elemento, inserir elemento, remover, a gente até prefere tupla. Agora, coleções vazias, isso é importante, né? A gente vê também. Aproveitar esse contexto de tupla, porque tem um caso muito particular de tupla. Uma string vazia, a gente faz assim, ó, só abrir e fechar as aspas, o apóstrofo e tal. Na verdade, a gente fala aspas simples e aspas duplas, né? Então, isso aqui são strings vazias. Uma lista vazia, a gente faz assim, né? Agora, uma tupla vazia é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o abre e fecha parênteses, tá? Dependendo do contexto, ele pode ser confundido com chamada de função e tal. Então, isso aqui é uma tupla vazia, tá? Mas, por exemplo, eu podia fazer 2 mais 3 aqui. Como que eu faço uma tupla com um elemento só? Que aí o parênteses ele vai achar que você colocou para mudar alguma precedência e tal. Nesse caso, você coloca uma vírgula aqui no final. Ó. Aqui é uma tupla com o número 5, né? Pode ter vírgula no final. Qualquer coleção, ó, 10, 12, 14, 16, eu posso pôr uma vírgula no final. Qualquer coleção não, né? A string não tem jeito, ela vai terminar com aspas mesmo. Mas no caso de tupla de um elemento, isso acaba sendo necessário, porque caso contrário, o Python não ia ter como adivinhar se você quer fazer essa conta entre parênteses, né? O significado do parênteses lá da matemática mesmo, ou se você quer criar uma tupla de um elemento só. Pessoal, os dicionários mapeiam chaves a valores. Primeiro vamos ver como criar um dicionário, tá? Eu vou criar um dicionário dados pessoais para ficar bem coerente com o exemplo daquele slide, né? E aí a gente coloca entre chaves os elementos. Nesse caso, como a gente escreve muita coisa, chave, valor, eu vou dar um Enter aqui. Repare que ele até muda o prompt. Enquanto eu não fechar a chave, eu posso ficar aqui à vontade. O Python, o /n, né, o Enter, ele tem um significado assim mais forte semanticamente, mas quando você abre parênteses, chave ou colchete, você conquista de novo aquela liberdade de poder dar Enter à vontade, tá? Aqui no caso eu vou usar só por razões estéticas, então eu vou colocar o celular, né, que é a chave, e o valor associado vai ser 98765432. Aí em seguida vem o nome, valor associado fulano, e por fim a idade, valor associado 18, 18 inteiro, por isso que não está entre aspas. E aqui eu fecho chave, o tab aqui também foi só por razões estéticas, eu tenho aqui o dicionário, tá? Como isso foi numa atribuição, ele não vai mostrar nada aqui mesmo, tá certo? Então o que vocês têm que observar? Dicionários são criados com chaves, né?
E os pares chave-valor, então ter cuidado com o símbolo-chave e isso aqui, que o termo é chaves, né? Chaves do dicionário. Os pares chave-valor são separados por vírgula, pode ter vírgula aqui no último, não tem problema, que nem lista e tupla, né? E você faz a distinção entre chave e valor com o dois pontos. Então, dados pessoais, se eu der um Enter aqui, olha lá, ó, celular, nome, idade. A princípio, os dicionários não tinham ordem. Então, quem vem primeiro, nome, idade ou celular? A princípio não era assim. Só que nas versões mais recentes do Python isso mudou. No passado, inclusive, a gente tinha uma classe especial para fazer dicionários ordenados, tá? Só que as últimas versões do Python garantem que toda vez que você for iterar num dicionário, colocar dentro de um laço de repetição, a ordem de iteração segue essa ordem aqui de criação das chaves, tá? Como que você faz para indexar um dicionário? Da mesma forma que você faria com lista e string, só que agora o índice não é um número, não é uma posição, o índice é a chave. Ó. Então, aqui é o celular, o nome, idade. Serve para você ir nesse sentido, da chave para o valor. Se você precisar fazer no outro sentido, aí assim, tem como fazer com algoritmos e tal, mas é bem mais complicado, bem mais lento, né? Ele é rápido para mapear nesse sentido. Dependendo do caso, você pode até trabalhar com dois dicionários, um que vai de A para B e outro que vai de B para A, para conseguir mapear rapidamente de em qualquer um dos sentidos, tá? Bom, o que a gente tem de especial nos dicionários? Primeiro que é muito legal usar um dicionário para agrupar dados correlatos, né? Você pode, por exemplo, pegar as notas de um aluno e colocar na prova 1 ele tirou tanto, na prova 2 ele tirou tanto, na lista tal ele tirou tanto, e depois gerar uma tabela, por exemplo, com todos os alunos, né? Aliás, você pode usar o dicionário para fazer tabelas também. Você poderia colocar como chave o nome do aluno e como valor uma lista contendo as notas daqueles alunos. Então, por exemplo, notas da turma, eu poderia fazer um dicionário, né? E aqui tem o fulano, aí o fulano tirou 7 no primeiro trabalho, 4 no segundo trabalho e 10 no terceiro trabalho. O Beltrano tirou 3, não entregou o segundo trabalho, e 2 no último trabalho. O Beltrano está reprovado. E o Ciclano tirou 10, 9 e 10, por exemplo. Tá? Notas da turma. Olha lá que interessante. E aí a gente pode iterar depois e gerar uma mensagem, né? Falando, ou uma tabela, dependendo da saída, né? Se você quiser gerar um arquivo .html, você pode fazer isso também. Então eu queria destacar que primeiro você pode ter lista dentro de lista, lista dentro de dicionário, tupla como chave de dicionário, tá? As possibilidades são infinitas. Vocês têm que abrir bastante a cabeça para não criar restrições para resolver os problemas, né? Que às vezes a solução é muito simples, é só você extrapolar um conceito. Por que o valor não pode ser uma lista, né? Quando a gente faz A igual a 10, às vezes a solução está em você lembrar disso aqui, ó, que o lado direito pode usar o valor atual. Então agora o A vai valer 25. Às vezes a gente esquece dessas opções, né, que a gente tem, e aí os problemas vão ficando bem mais difíceis. Bom, de dicionário eu vou, deixa eu ver, eu acho que é melhor eu parar aqui a parte de dicionário. Agora eu vou falar de ranges e iterações, que serve também para dicionário. Pessoal, um range não chega a ser uma coleção, tá? Mas ele é um iterável. Por exemplo, for i in range 10, certo? For i in range 10, print i. Aqui ele vai mostrar os números de 0 a 9. Ó. Uma variação do range é eu falar que eu quero, por exemplo, do 5 ao 9. Então, 5,10. O 10 não vai estar incluído no nosso range, não. Vamos de novo aqui, print i. E outra coisa que eu posso fazer também é colocar do 5 ao 9 de 2 em 2.
certo? Então, um range de 5 a 9 de 2 em 2, eu falo de 5 a 9 só para destacar mesmo que não vai chegar aqui, né? Repare que ele não é uma lista, mas eu posso converter ele para uma lista, se eu quiser, se isso for interessante. Agora eu tenho uma lista 5, 7, 9. Como que eu faço uma lista de 0 a 99 em Python? Você pode fazer assim, ó, se você precisar mesmo dessa lista, vou chamar ela aqui de lista, tá? Ó, tá aqui de 0 a 99. Você pode converter para a lista, tá? Você pode converter para conjunto, a gente acabou não falando de conjunto, que é set. Nesse caso vai dar certo porque o conjunto, apesar de estar mostrando assim, ele não tem ordem não, viu? Não costuma ter ordem. Talvez isso... uma outra coisa interessante de conjunto é que ele não aceita repetição. Então eu vou criar um conjunto a partir de uma lista assim, ó, 2, 3, 4, 2, 3, 7, 8. Vamos ver o resultado. Ó, 2, 3, 4, 7, 8. Conjunto não faz sentido ter um elemento pertencer duas vezes, não, é um só. Bom, então o range é uma estrutura que a gente usa principalmente em laço de repetição para criar uma sequência numérica, tá? De inteiros. Tá? Não existe o range para float, não. Se você precisar fazer, por exemplo, de 0 a 360, mas você quer em radianos, por exemplo. Tá? Vou fazer esse exemplo rapidinho. For i in range 361, tá? Aí aqui eu vou colocar ângulo é igual a math.radians do i. O i continua sendo um inteiro, né? Só que o ângulo aqui vai ser um ponto flutuante, print ângulo. A gente vai aqui até o 2π, certo? Ou então se eu quero... mas eu queria fazer 10 valores com passo de 0.2, não tem problema. Faz aqui de 0 a 9, né? E aqui você coloca print i vezes 0.2. Então, o fato do range não trabalhar com ponto flutuante é facilmente contornado, né? Você multiplicando o inteiro pelo passo, né, que você quer. O i vai de 0 a 9, mas aqui ele vai imprimir de 0 a 1.8, certo? Eu multipliquei por 0.2. Bom, e agora vamos falar um pouco de iterações. Eu mantive o shell aberto, aquele que estava o dicionário, tá? Que tem dados pessoais, notas da turma, ó, certo? Para mostrar o seguinte: primeiro, for fruta in cópia, cópia frutas. Não, esse aqui eu já perdi. Vou ter que fazer uma outra lista aqui. Frutas é igual a abacate, morango e kiwi. Pronto. For f in frutas, para cada elemento dessa lista frutas, chamando ele de f, print eu gosto de mais, concatenando string. Lembra que tem um operador mais para string, gente? Ó, eu gosto de... Opa, ficou errado aqui, faltou um espaço, desculpa. Eu gosto de abacate, morango, kiwi e tal. Então, isso aqui é você iterar nos elementos de uma lista, tá? Você pode iterar num range também. Você itera em qualquer iterável. Parece meio redundante isso, mas é muito bom vocês acostumarem com esses termos, tá? Coisas que são iteráveis e coisas que não são. O 10 não é iterável. Aqui vai dar erro. Quer ver? Ó, um int não é um objeto iterável. Strings a mesma coisa, né? Então vou colocar aqui autor é igual a Jules Verne e coloco for c em autor print c. Olha lá, Jules Verne, beleza, um por um. Eu chamei um print para cada um só para mostrar mesmo. E finalmente, quando você vai iterar num dicionário, primeiro você pode colocar aluno, notas turma. Aí aqui eu vou imprimir o aluno e quer ver? Vou fazer o seguinte, vou misturar muita coisa que a gente viu nessa aula mesmo. Aluno tirou essas notas. Tirou essas... porque lá está inteiro. Não vai dar para fazer isso ainda. Eu precisaria mostrar list comprehension antes, tá? Então vou colocar só o aluno e notas turma índice aluno. Outra coisa interessante, por que o índice precisa ser um valor pronto e não pode vir de uma variável? Claro que pode vir de uma variável. Então vamos lá, aqui ele vai imprimir
o aluno e as notas. Quando você faz um for num dicionário, o padrão é você iterar nas chaves. Se você quiser os valores também, né, for aluno e lista de notas, vamos falar assim, ó. Ou pode ser até notas mesmo. Aluno notas em nota turma ponto items. O ponto items serve para isso, para você já ir iterando em tuplas. Isso aqui na verdade vira tupla, tá? Aluno notas, chave valor, chave valor. Então cada iteração aqui eu já tenho os dois símbolos. Primeiro eu preciso converter para string, tá? As notas. Uma forma de fazer isso é usando string comprehension, tá? Outra forma, baseado no que vocês já viram até agora, eu vou fazer do jeito mais manual para não usar nada novo. Eu crio uma lista vazia, tá? Pego cada nota, for nota em notas, e jogo notas string.append para inserir um elemento ao final da lista. Eu vou jogar a nota, mas eu vou jogar ela convertida para string, certo? Então, no final desse processo, eu vou ter que em notas string o 7, o 4 e o 10, mas entre aspas, já na forma de texto mesmo, para a gente poder usar, ok? Então, aqui eu tenho notas string. E agora que eu tenho uma lista de strings, eu posso fazer o que eu ia fazer aquela hora, que é o seguinte, ó. O aluno, né, tirou as seguintes notas. Vamos falar assim, ó, e aqui vai ficar meio longa, vai passar para cá, mas tudo bem. Eu vou separar por vírgula, então vírgula ponto join notas string. Então o que está acontecendo aqui? Lembrando que tem que fechar dois parênteses, ó, abriu um, abriu dois, então fecha um, fecha dois. Eu vou imprimir uma mensagem que vem o nome do aluno, aí em seguida vem tirou as seguintes notas, e em seguida vai vir aqui uma string construída usando aquela operação join que a gente viu anteriormente nessa aula. Então ele vai colar com vírgula os valores. Só que, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, eu vou só colocar um espaço aqui, ó, vírgula espaço. Ele vai juntar. Vamos lá. Olha lá, fulano tirou as seguintes notas, 7, 4, 10, tá? Então, aqui a gente acabou explorando bastante a parte de iterações, né? Aqui já misturou muita coisa, envolvendo lista, dicionário, string. E é assim mesmo, viu, pessoal? Em programação, as coisas separadamente não serve muito, não. É quando você junta tudo que a gente vai tendo mais possibilidades aí de fazer coisas concretas, né? Coisas que servem para alguma coisa. Bom, com isso eu encerro essa parte de ranges e iterações. Eu ia falar de list comprehension, mas eu acho que eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro síncrono, tá ok? Muito obrigado então, gente, e até a próxima.